a definição de sobrecarga é que nós podemos ter métodos, né? Então vamos voltar aqui no nosso PowerPoint aqui, né? Deixa eu mostrar aqui qual seria a definição de sobrecarga, né? São métodos que têm o mesmo nome, porém tem assinatura diferente, certo? Então o que entendemos por assinatura, né? Nome, nós sabemos que o nome é o nome do método, mas o que é uma assinatura do método, né? A assinatura do método é os parâmetros que podem ser passados para ele. Por exemplo, se eu tiver um método, eu vou fazer aqui no NetBeans para ficar mais claro para vocês. Se eu tiver aqui um método void somar, né? Esse método ele tem a assinatura dele não retorna nenhum valor e não recebe nenhum parâmetro. Então esse é um exemplo de um método sobrecarregado. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou usar um void somar e agora eu vou passar como parâmetro o int n1 e um int n2, né? E aqui então eu vou criar o corpo do meu método e vou dar um return aqui no nosso número. Ele não retorna nada, né? Aqui tem uma vírgula, né? Então veja, novamente esse meu método, deixa eu só fechar certinho aqui as chaves. Ó, novamente eu tenho aqui, tem uma chave sobrando aqui, né? Então essa aqui é classe, da classe, isso aí. Então tá certinho. Então veja, aqui eu vou fazer o corpo do meu método. Perceba que o compilador não deu nenhum problema. Não deu nenhum problema justamente porque nós temos aqui ó, o mesmo nome, porém assinaturas diferentes. Se eu criar um método assim, ó, void, né? Void somar, e aqui dentro eu passar um float n1 e um float n2, vejam que ele também entende como um método sobrecarregado. Porque que acontece? Ele tem dois parâmetros, igual a esse segundo método aqui da linha 18, né? Porém, veja que o tipo é float, o tipo é totalmente diferente. E eu ainda poderia ter um outro método de somar, por exemplo, void somar, que recebe uma string, que é o n1, e uma string, que é o n2, né? Então aqui também eu tenho um outro método que tem assinatura diferente, né? Então nesse contexto aqui eu tenho na minha calculadora vários métodos que estão fazendo a mesma função, porém usando recursos diferentes. Métodos que têm o mesmo nome, porém assinaturas diferentes. Vamos pegar aqui, vamos criar aqui então um int n1 e vamos criar aqui ainda um int n2 e vamos implementar aqui esses nossos métodos. Aqui o que esse somar vai fazer? Ele vai dar um system.out soma, vamos chamar aqui de soma, sem parâmetros. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui então e vai somar o n1 mais o n2, que são os atributos da classe, que são esses dois inteiros aqui que eu acabei de declarar, system.out.println, né? Isso aí, ln. Aqui, veja bem, ele também vai fazer a mesma coisa. Só que veja que o N1 e N2 que ele está chamando aqui, ó, é os parâmetros que está sendo passado. Vamos até colocar aqui i N1, né, de parâmetro inteiro, e N2, só para diferenciar, ó, i N2 e i N2.
E aqui nós vamos colocar f do tipo, né? E f do tipo. E aqui nós vamos colocar o s do tipo e o s do tipo, né? Então aqui nós vamos fazer a soma com dois parâmetros inteiros, né? Inteiros. E aqui, então, nós vamos fazer soma com dois parâmetros do tipo float, né? E aqui, então, nós vamos estar fazendo uma outra soma com dois parâmetros string. E aqui, então, nós temos fn1 e aqui nós temos fn2. E aqui nós temos o seguinte, nós temos que fazer duas coisas aqui dentro. Aqui nós temos que declarar uma variável, ou melhor, nem precisamos declarar, vamos deixar só para ver o que ele vai fazer aqui, né? Muito bem, nós vamos colocar aqui o S, nós vamos colocar aqui o S, e aí então nós temos aqui, ó, veja que são métodos, né? São métodos que têm o mesmo nome, porém as assinaturas são diferentes. Né? Então, se eu vir aqui no meu PO, vamos criar a nossa calculadora, né? E aqui, veja, a nossa calculadora ela está em um outro pacote, então nós temos que colocar aqui como public, né? Então, era só esse o nosso problema, está aqui como public. Muito bem, agora olha só, a pergunta que fica nessa questão da sobrecarga é, quando o processador está chamando aqui, ele está chamando o método com o mesmo nome. Aí como é que a gente sabe... Ah, eu tenho que colocar todos os métodos aqui como publics também, né? Public por causa do que está fora. Public está em outro pacote. Muito bem. A pergunta é, se eu tenho vários métodos somar, como é que na hora de fazer a chamada, o programador, o sistema sabe quem vai estar sendo chamado, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu criei o objeto calculadora, passei o 10 para o número 1 e o 20 para o número 2 e chamei o somar. Então, nesse caso aqui, ó, qual dessas calculadoras que tem o método, qual desses métodos que tem o método somar que ele vai estar chamando? Ele vai se basear pela forma como é chamado. Se aqui, na hora que foi feita a chamada, não foi informado nenhum parâmetro, então ele vem e vai executar um método somar que não tem nenhum parâmetro, né? Então se eu vir agora aqui e chamar o c.somar, vai ver que aparece, eu posso escolher entre esses vários métodos. Se eu pegar o int aqui, ó, e eu passar aqui dois valores inteiros, por exemplo, 50 e 60, né? E ele vai estar chamando, aqui ele vai chamar o int, porque é um número inteiro. Agora, se você quer que ele chame o float, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer c.somar e passar pelo menos um dos parâmetros aqui, né? 50.0 f e somando lá com 60.0 f. Então agora ele já sabe que nesse caso aqui, ó, nós temos dois métodos sobrecarregados que são tipo inteiros, né? Mas um é int e outro é float, né? Então aqui eu vou chamar vai chamar o float. E ainda eu posso fazer isso aqui, né? Chamar o somar, que é uma string, né? E passar o valor aqui como uma string. Vamos botar aqui, por exemplo, o 100, entre aspas, e mais o 20 aqui, entre aspas. E aí nós vamos ver o que ele vai executar. Opa. Então agora, rodando essa aplicação,
Vamos ver o que ele vai listar para nós. E tá ali, ó. Soma sem parâmetros. Foi quando ele chamou, né? No caso do soma sem parâmetros, foi o primeiro método. Soma com dois parâmetros inteiros, né? Então, quando eu passei, então isso ele chamou aqui, ó, né? Quando eu passei aqui na linha 18, os dois tipos inteiros, né? E daí logo na sequência, ó, ele chamou o tipo float, porque eu passei aqui o valor floats, né? E aí aqui, veja aqui na string o que ele fez. Como ele passou uma string, ele chamou aquele método somar que tem uma string, só que a string o que acontece? Ela fez uma concatenação e não uma operação de soma, né? Então a essência do que vocês precisam entender desse vídeo é que dentro da mesma classe, veja bem, dentro da mesma classe, dentro da classe calculadora, nós podemos criar métodos que têm o mesmo nome, porém têm assinatura diferente, né? Então, esses métodos é que a gente chama de métodos sobrecarregados. Então, passando os parâmetros na hora em que ele é invocado, pelo tipo de dado dos parâmetros que está sendo passado, o compilador sabe qual dos métodos sobrecarregados ele deve utilizar. E com isso, então, ele pode ter uma diversidade, né, de execuções para um método com o mesmo nome.